Henrique manda recado para Kylian Mbappé e emociona todo mundo. A resposta de Dembélé ao deboche de Neymar e muito mais da reação do mundo do futebol. Henry, Toni Kroos, muita gente legal no vídeo de hoje. Mas galera, antes de mais nada, vamos começar falando sobre Luiz Henrique. Para muitos, o melhor técnico do mundo na atualidade, graças a esse trabalho fantástico que ele fez dentro do PSG. Um clube que já teve grandes estrelas e já gastou mais de 1 bilhão de euros com um objetivo: conquistar a Champions League. Teve Messi, teve Neymar, teve Mbappé, entre outros, Zlatan Ibrahimovic, e não conseguiu conquistar. E agora, com um time que não tem tantas estrelas, mas funciona pelo coletivo, conseguiu a sua obsessão, a Champions League. E isso com uma tríplice coroa inédita, e é a segunda vez que o técnico espanhol faz isso. Ele já tinha feito isso com o trio MSN em 2015 com o Barcelona. É galera, ele tá mandando muito bem. E depois dessa conquista, ele mandou um recado para Kylian Mbappé, que deixou o barco antes da vitória. Se liga o que ele disse para depois a gente comentar. Luiz Henrique mandou um recado para Kylian Mbappé após a conquista inédita do título da Champions League com o PSG. Em coletiva, o comandante lamentou a saída do jogador para o Real Madrid, mas elogiou o atual elenco do clube e cutucou o francês. Estaríamos encantados em ter Kylian Mbappé aqui conosco. Ele é uma maravilha como jogador e como pessoa, mas ele acabou decidindo por outra coisa e nós aceitamos. Acredito que demonstramos que temos estrelas, mas que estão em função da equipe. E isso não é nem um pouco fácil, disse ele. E aí galera, vocês sentiram essa cutucada, né? Que eles têm estrelas mais em função da equipe. Já teve até vídeo, né, do Luiz Henrique falando com o Kylian Mbappé que ele precisava voltar mais, marcar mais, que ele não podia ficar só lá na frente, né? Quando ele tava na época de PSG. Aí eu já quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que tá passando na cabeça do Kylian Mbappé? O Mbappé, depois do título, deu parabéns, falou que foi um grande título, que eles mereciam, que o clube ganhou como um clube inteiro e tudo mais. Aí eu já quero saber a opinião, o que vocês acham sobre isso. Mas eu acho que o Mbappé deve estar olhando e falando: meu Deus, mano, eu fui pro Real Madrid, os caras que são os maiores campeões da Champions League, eles estavam sendo campeões todo ano, chego lá, a gente cai de forma precoce na Champions League, e o PSG, que é sua ex-equipe, é campeã e dando uma goleada e um show na final. E ainda por cima, o seu compatriota Dembélé pode ser eleito o melhor jogador do mundo. Mas eu já quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Quem também ficou muito impressionado com a vitória do PSG e colocou que o futebol venceu foi Toni Kroos, um jogador que passou pelo Real Madrid, marcou história e conhece muito bem o que é conquistar uma Champions League. E se liga o que ele disse, qual foi a reação do jogador alemão com o título do Paris, o título inédito para o clube. Toni Kroos, depois do título, colocou: é ótimo ver que um título ainda é sobre ser um time e ter um grande treinador. Parabéns ao PSG. Sem precisar escrever muito, Toni Kroos disse tudo. Sempre um jogador de equipe e de equipes. Com certeza, o futebol ganhou nessa partida. E aí, galera, o que vocês acharam sobre a fala do Toni Kroos, né? Ele deixando claro como é importante pro futebol o futebol ganhar muitas vezes com coletivo, não somente com estrelas. Não é somente com estrelas que se faz uma equipe, né? Assim, você precisa ter os 11 jogando, os 11 são muito importantes. E o PSG mostrou isso, mano. O PSG na fase de mata-mata cresceu muito. Pra quem não lembra, eles se classificaram em 15º dessa nova Champions League, nesse novo formato. E eles conseguiram no mata-mata ir eliminando grandes competidores, como foi o caso do Liverpool, como foi o caso do Arsenal, o próprio Aston Villa. E assim, galera, a gente tem que aplaudir de pé mesmo que essa equipe do PSG e o que o técnico Luiz Henrique e sua comissão conseguiram fazer. Mas já comenta aí a sua opinião. Bem, galera, você quer saber um pouco mais sobre o deboche do Neymar, toda essa história com o Dembélé, a resposta que o Dembélé deu em campo? Ele tem que ser eleito o melhor jogador do mundo. O Luiz Henrique emocionou a todos com a sua fala depois, homenageando sua filha. Calma que eu vou explicar tudo isso e muito mais. Mas antes de mais nada, galera, eu já peço pra você deixar aquele like. Bora pra meta de um like o seu. Chegou até aqui no vídeo e acabou esquecendo, é a coisa mais normal do mundo, então já clica aí que fortalece demais. E se você quiser estar participando dos vídeos, é isso mesmo, você ouviu? É super simples e fácil também. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro. Mas, sem mais delongas, olha a reação do mundo do futebol. Dembélé melhor do mundo, resposta pra Neymar, muita coisa legal, então bora. O técnico do PSG,
Luiz Henrique mandou seu recado. Pra mim, o melhor jogador do mundo é Ousmane Dembélé. Eu daria a bola de ouro para ele. A maneira como ele defendeu esta noite, só isso já poderia valer a bola de ouro. É assim que se lidera um time, com gols, títulos, liderança, defesa, como se pressiona. Dembélé é pra mim o melhor jogador do mundo, sem dúvida alguma. E uma coisa que está viralizando o mundo foi um certo deboche de Neymar em relação a Dembélé. Numa página que era de um fã-clube de Neymar, eles fizeram um post colocando que Dembélé tinha um gol pelo PSG, enquanto Neymar, que já havia saído do PSG na época, tinha 2 gols. Neymar curtiu e deu risadas. Desde então, Dembélé tem 33 gols e 15 assistências, sendo 2 na final da UEFA Champions League. Ganhou uma tríplice coroa inédita na história do clube e a primeira UEFA Champions League. Neymar, desde então, tem 4 gols e 6 assistências. Ganhou também um campeonato saudita. E aí, a resposta está em campo ou não? Já comenta a sua opinião. Wesley Sneijder já estava concordando com Luiz Henrique antes mesmo da partida. Se o PSG vencer a Liga dos Campeões hoje à noite, Dembélé deve ganhar a bola de ouro. Se a Inter acabar vencendo, Lamine Yamal vai ganhar a bola de ouro. E aí, Dembélé merece ser eleito o melhor jogador do mundo? Quem ficou muito feliz com o seu compatriota foi Thierry Henry, que foi dar um abraço nele, parabenizá-lo. O Henrique é muito fã do Dembélé e falou muito sobre como ele está crescendo e jogando muito bem pela equipe do PSG, colocando ele entre um dos favoritos para o melhor jogador do mundo. E aí, você concorda ou não? E para terminar, vamos falar sobre Luiz Henrique e sua homenagem para sua filha. A sua filha, que deixou ele de forma precoce, foi homenageada pela torcida do PSG e também pelo treinador. Depois da partida ele falou: "A minha filha não está aqui fisicamente, mas está sempre ligada a mim e está a aproveitar esse tempo conosco." E ele colocou que quando você ama alguém, ela fica no seu coração e sempre continua com você. E aí, galera, o que vocês acharam sobre tudo isso, sobre essas palavras emocionantes, né, do Luiz Henrique? Muito legal, mano. Eu acho que o futebol venceu, sinceramente. O PSG pra mim era mais que merecido ser campeão, um time coletivo, um time que todo mundo se ajudava, não tinha muito ego e soube assim se sobressair e conquistar um título que poucos esperavam, principalmente se você for pensar na primeira fase que eles fizeram da UEFA Champions League, que eles quase nem se classificaram. Mas qual que é a opinião de vocês? O que vocês acharam sobre tudo isso? Já curte, comenta aí. E agora vamos para os salves comprometido. Então lá, um salve para Jackson Santiago, para o Iazão de Angola, para o Elcio dos Santos, também um salve para Santo André ABC, quem pediu foi o Gustavo Lima, salve ABC, também um salve para Supreme MC, para Alan de Nova Serra, Minas Gerais, para Mr. Giovanni de Guaiambi, São Paulo, espero ter falado certinho, é nóis Giovanni, tamo junto, também um salve para o Délcio Amado, para o Henrique, para o Meu Mundo, para o Felipe, para o Apolo e agora para os últimos 2, um salve para o Caicão e também para o Léo Fernandes. Então galera, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo juntasso, falou!